Eu vou mostrar a significação do operador divergência a partir do teorema de Gauss. O teorema de Gauss aparece também em alguns lugares como teorema da divergência ou teorema de Gauss-Ostrogradski. Antes de fazer isso, é importante você lembrar o que é um campo escalar, em seguida o que é um campo vetorial, e em seguida o que é um fluxo de um campo vetorial calculado numa superfície fechada. Um campo escalar é uma descrição matemática de uma grandeza escalar, como temperatura, por exemplo. Em cada ponto do espaço de coordenadas x, y e z, é preciso apenas um valor para descrever a temperatura. Já um campo vetorial é um campo como, por exemplo, um campo de força, um campo de velocidades num fluido, ou um campo elétrico, um campo magnético. Para essas grandezas é necessário, em cada ponto do espaço, você definir 3 componentes do campo de forças, por exemplo, ou do campo de velocidade. A componente x, a y e a z. Ajuda você matematicamente a entender isso aqui, pensando nisso aqui como uma função de R3 em R, e isso aqui uma função de R3 em R3. Um fluxo de um campo vetorial numa superfície fechada é definido assim. Tem que ser numa superfície fechada e suave. Significa, assim, de grosso modo, uma superfície que não tenha partes pontiagudas e nem quinas. Isso é de maneira bastante grosseira. Por exemplo, não pode ser um cubo desse aqui. Ou porque ele tem chifrinho, né, o vértice, e tem quinas. Em inglês o pessoal usa essa expressão, smooth. Se você quiser definir isso melhor matematicamente, você tem que usar a derivada parcial e dizer que as derivadas parciais em qualquer ponto, elas são contínuas. Mas para uma dedução, assim, para você entender o que é o divergente, a gente não precisa tanto formalismo matemático, porque você tem ideia do que seja uma superfície suave. Basta eliminar o chifrinho e as quinas. É importante porque se você não fizer isso, o que acontece é que a normal, que está nessa fórmula aqui, não é definido. O que é a normal? Para cada ponto dessa superfície, você vai pegar o plano tangente, que é o plano que beija a superfície num pontinho só, e vai pegar a normal desse plano, que é o vetor, que é perpendicular aos vetores diretores desse plano. Todo plano pode ser definido por 2 vetores, o v, que eu desenhei aqui em laranja, e a normal é simplesmente o vetor, o versor, né, que o módulo dele é 1. Aqui nessa definição aqui, sempre você pega a normal de módulo 1, que é perpendicular simultaneamente a v e a u, certo? Para cada ponto do plano. Por que você não pode fazer isso no caso da quina? Porque se você colocar qualquer plano que beije essa quina, você tem infinitos planos que são tangentes. Então a normal não é bem definida nem aqui e nem aqui. Aqui ainda é pior, né? Agora na quina já tem... já é mais fácil de você achar uma estratégia para você amaciar isso aqui. Certo? Como é que você faria no caso de um cubo, por exemplo? Para você se enquadrar nessa necessidade de ser uma superfície fechada suave. Eu vou fazer isso porque depois eu vou usar o cubo. Eu não posso falar que eu não posso usar o cubo e depois usar. É contraditório. Então, o artifício que vai ser usado vai ser um amaciamento do cubo, né? Um amolecimento dele. Você pode usar usando uma norma diferente da norma clássica em R3. A norma clássica em R3 é, por exemplo, a norma de um vetor R do espaço é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Certo? E você, se você quiser amaciar aquilo ali, você vai precisar da norma P. Aí é x potência P, y potência P mais e potência P. Se você quiser usar depois uma calculadora gráfica em 3D, você vai ver que esse espaço aqui, ó, SP, que eu vou definir como o conjunto dos vetores R do espaço R3, cuja norma P, definida desse jeito, é igual a 1, e aqui eu vou me restringir a P par. Porque se você quiser fazer o gráfico aí na calculadora 3D,
No P par fica mais bonitinho. Você vai perceber que esse conjunto aqui, quando o P tende para infinito, vai dar, no limite, um cubo. Só que para cada P, a superfície é bonitinha. Vai ser um negócio quase um cubinho, né? Vai ser um cubo maciadinho. Tanto aqui nas quinas, nos bicos, né? Nos vértices, quanto nas quinas. É como se você estivesse tentando fazer um cubo de barro. Depois eu vou postar também a evolução, né, dessa família de superfícies, para você ver que dá para fazer. Aí beleza, se você tem já o direito de usar o cubo, você vai escolher, eu falo cubo toda hora, mas na verdade eu quero dizer paralelepípedo, só que olhando no meu desenho, meu cérebro vai falando cubo, 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 então vocês me perdoam, é paralelepípedo. Então nesse paralelepípedozinho pequenininho, de dimensões ΔX, ΔY, ΔZ, você consegue mostrar que o teorema de Gauss vale para ele, no limite. Quando é bem pequenininha essas dimensões, você pode usar a derivada parcial, você consegue provar o teorema de Gauss. Aí depois a gente usa aquele truque clássico do cálculo integral, que é tentar ver se vale para duas somas de cubo. Se valer, aí a gente já sabe que qualquer sólido pode ser decomposto numa infinidade de cubos. Aí você faz o tamanho desse... um número muito grande, não é infinidade, um número muito grande de cubos, para cada n que você escolher. Aí você vai aumentando o número desses cubos, então o tamanho deles tende para zero, aí você tem um limite da integral de Riemann, em 3D. Aí dá para fazer a prova indireta. Você prova para o cubinho, para o paralelepípedozinho, depois você deduz para o sólido qualquer, de forma qualquer coisoide. Certo? Então, para isso é muito fácil. Basta você perceber o seguinte, para essas duas faces aqui, o fluxo não é integral de superfície. Então aqui você vai ter que integrar em 6 faces do cubo. Só que como o paralelepípedo é uma figura bastante interessante, que se você faz para essa direção aqui, o cálculo nas outras duas direções, nos outros dois pares de faces é idêntico. Então só vai mudar o nome das coisas. Então aqui, ó, o fluxo para essas duas faces aqui é muito fácil de perceber o que dá, porque aqui a normal aponta na direção do eixo x, e nessa outra face que é diametralmente oposta no cubo, né, a face oposta, ela aponta no sentido contrário, que é menos i, que é o versor da direção x. Então vai ser o quê? Vai ser o vetor aqui, né, perdão, em x mais ΔX. Aí o y e o z é mantido constante, só o x que variou, né? Então você tem o vetor, vai dar esse aqui. Aí você faz produto escalar com i, que é a normal, de acordo com a fórmula aqui, e soma com a outra face, que é o vetor naquela face. Aí a normal é o menos i. Depois você reorganiza isso aqui, você vai perceber que isso aqui é o fx, porque você multiplica por i, né? Soma o i aqui, quando você calcula o produto escalar, só sobra isso aqui, que o i é 100, né? Então essas duas partes aqui somem. E aqui fica fx também, só que aqui o sinal se você escrever o sinal de fora, você vai perceber que você pode introduzir uma derivada parcial aqui e recuperar o ΔX de fora. Isso é quase igual, né? Aproximadamente igual. Só é igual no limite em que tudo tende para zero. Mas você não pode tomar o limite ainda, senão você joga a criança e a água do banho tudo fora. Não sobra nada. Então aí, beleza. Essa fórmula aqui você percebe que apareceu um ΔV, já está no caminho certo, que você fazer o integral de volume. E aparece uma derivada parcial da parte do coordenada x do vetor, né, de f de x em relação a x. Então é só um truque de notação. Você perceber que os outros cálculos nas outras direções, assim, na y e na z é a mesma coisa. Vai ser o ΔV vezes a derivada de f de y em relação a y, mais a derivada de f de z em relação a z. E esta é justamente a definição da divergência. Aí beleza. Agora só falta duas etapas. A primeira é provar que se eu tiver um cubo grudado no outro, um paralelepípedo grudado no outro, ou se você quiser, se você pegar um paralelepípedo e cortar ele em dois, que esse fluxo não vai mudar. Por quê? Porque a face que é comum aos dois paralelepípedos é tal que o fluxo global, a hora que você soma o fluxo no primeiro cubo com o fluxo do segundo cubo,
ele é igual ao fluxo global, porque essa face aqui, para esse cubo, o fluxo tem um sinal, né? E para o outro ele tem um sinal oposto. Então quer dizer que o fluxo nessa face aqui, que eu vou chamar de estrela, ele se anula com o fluxo na outra face, justamente porque o campo é o mesmo, né? Porque aqui se não variou nenhuma coordenada, a gente está falando de ΔX, ΔZ e ΔY muito pequeno. Então, o que se muda é só a normal. Aqui, então, o fato da normal nesse pontinho aqui que está rodeado dessa pequena elemento de superfície, vai se anular perfeitamente com o outro. Aí acabou, você tem tudo que você precisa. Você usa o truque da integral de Riemann, você vai lá, de alguma forma, não interessa como, o que interessa é que você sabe que é possível fazer isso. Para qualquer superfície bonitinha, suave, é possível você escrever essa soma de um número muito grande de paralelepípedozinhos, certo? E escrevê-la assim, ó. Como aqui você tem um divergente, você vai pegar no centro de cada cubo desse, você vai colocar um FI lá. O I é a numeração, a etiquetação dos cubinhos, né? Você vai de 1 a N, um N um número muito grande. Então o erro, a diferença disso aqui para a integral, vai ser tão menor quanto maior for o número de cubos, ou seja, quando o volume dos cubos for ridiculamente pequeno, você chega no limite da integral. Aí você provou o teorema de Gauss, você provou isso aqui, ó, que o fluxo, né, que é definido assim, é igual a integral no volume da divergência de F. Para que serve isso? O fluxo, se você raciocinar da seguinte forma, que eu vou mostrar aqui nesse desenho, ele mede em torno de um campo vetorial, o quanto de campo vetorial está entrando ou saindo daquele volume, daquela superfície, perdão. Se você tiver, por exemplo, uma carga positiva aqui, e considerar essa superfície aqui que eu já tinha desenhado, toda setinha que representa o campo vetorial, ela entra e sai dessa superfície. Toda e qualquer setinha. Não existe nenhuma somatória líquida, né? Nenhum resultado líquido. Tudo que entra sai. Então, o fluxo aqui nessa superfície em relação ao campo elétrico produzido por essa carga é zero. Ao contrário desta superfície, essa outra que eu desenhei em vermelho aqui, ela engloba a carga em seu interior. Então, nessa superfície aqui, ao contrário dessa, existe um fluxo líquido, né, de setinha saindo, de campo vetorial saindo. Então, a divergência, a gente acabou de ver, ela é uma medida local, né? Se você integrar em torno, você pega um ponto aqui, x, y, z, aí você calcula a divergência nesse ponto do campo vetorial, que é definido, um campo vetorial F, nesse ponto, né? Então, se você integrar no volume, num pequeno volume em torno desse ponto, você sabe, sem usar a superfície, sem usar o fluxo, você consegue ter uma medida local, né, do que gera esse campo vetorial, se tem alguma fonte ou se tem algum sumidor. Outra forma de fazer isso aqui é usando fluidos, né? Você pegar uma mangueira, você aqui imagina que esse cubo agora é uma piscina, você colocou uma mangueira fininha aqui dentro e dessa mangueira vai emanar um campo de velocidades. Esse cubo, ele tem um fluxo saindo, né? Se você medir, fazer o fluxo do campo de velocidades aqui, você vai ver que é um fluxo positivo, porque todas as setinhas, assim dá para ver, só de olhar, que isso aqui vai ser sempre positivo. Então, a gente sabe que a gente está em presença de uma fonte do campo de velocidades. Agora, se você fizer colocar essa mangueira acoplada a um sucção, né? Um sugador, ou se não um aspirador de pó, né? Se eu uso ele invertido, ela vai chupar a água daqui de dentro e a setinha vai inverter. Aí nesse caso, só de olhar na figura também, dá para ver que o fluxo líquido é negativo, porque isso aqui vai ser quase, na maior parte do tempo, negativo.
Então, a divergência é uma medida local, se naquele ponto ali existe ou não uma fonte de campo vetorial. Se você lembrar da forma de Gauss para o campo elétrico, basicamente você está estabelecendo uma relação de causa e efeito, né? A fonte do campo elétrico, que é a divergência, é a carga.